Telespectador da TV Prevê, do nosso Enfoque Regional, eu tenho o privilégio de estar entrevistando as lideranças desta cidade, desta região, deste estado e deste país. Claro que é um momento muito delicado, porque ainda não foi permitido vacinarmos toda a população brasileira, bauruense, para que possamos fazer as nossas entrevistas presenciais. Por isso, continuamos fazendo virtualmente a participação dos nossos convidados. E no programa de hoje eu tenho a satisfação de receber como entrevistado da TV Prevê o vereador Guilherme Berriel, que é do DEM, vereador este que ingressou na vida política pelas mãos do Dudu Ranieri e que certamente vai poder falar muita coisa, principalmente nesta fase de situação política difícil deste país, pela circunstância que nós vivemos. O Brasil vivia um período de recessão, de dificuldade, já há anos, e agora foi numa situação mais difícil com esse problema da pandemia e que veio proporcionar aos governos maior dificuldade em todos os âmbitos. E eu tenho o privilégio, então, de ter nesta programação da TV Prevê, do Enfoque Regional, do Guilherme Berriel, que está no seu primeiro mandato à Câmara Municipal de Bauru. O vereador Berriel é engenheiro mecânico, é empresário e certamente vai ter muito que falar sobre a sua iniciação política e como ele está sentindo esses primeiros movimentos do Legislativo e do Executivo bauruense. Berriel, obrigado por ter aceito o nosso convite e por participar da programação jornalística desta emissora. Seja muito bem-vindo. Olha, bom dia, Samuel. É um prazer estar falando com você e seus telespectadores, né? É uma honra para mim poder participar desse programa, viu? Tão prestigiado, né? Que é referência em assuntos políticos da região, viu? Obrigado, Berriel. O nosso objetivo é proporcionar a interatividade entre a classe política desta cidade, desta região e deste estado. Por isso nós temos trazido as lideranças políticas, as lideranças sociais, esportivas, para poder conceder entrevistas e informar das suas atividades ao telespectador e ao público em geral, quer seja através da TV Prevê Sinal Aberto, dos canais fechados e de todas as nossas plataformas. Eu te pergunto, você está no seu primeiro mandato. Como é que você analisa, como é que você está vendo o Legislativo nessa sua experiência pioneira, nesses primeiros 120 dias de legislatura que você está vivendo aqui na cidade de Bauru? Em 2016, eu concorri pela primeira vez, né, a vereador e fiquei como suplente. E eu já tive uma experiência na legislatura passada de 15 dias substituindo o Segala, em outubro de 2019. Em 2020 eu fiquei 50 dias no lugar da Chiara, entre julho e agosto, né, que já deu para ter um pouco de experiência de como funciona a Câmara, né? Mas eu ainda estou num aprendizado. 120 dias ainda é um tempo que, claro que evoluí como parlamentar, né? Como vereador, mas ainda está sendo um aprendizado, porque, como você disse, eu sou engenheiro mecânico, né? O meu habitat natural é indústria, né? Então, eu estou aprendendo muito, principalmente com meus pares, que já têm uma experiência de legislaturas anteriores, né? Me espelho muito neles, né? E também com os vereadores novos aí que tem muito a passar de conteúdo também para a gente, né? A gente está sempre no aprendizado e está sendo muito importante para mim esses 120 dias aí. A gente está procurando, apesar que a função do vereador é fazer projeto de lei e acompanhar e fiscalizar os gastos do executivo, né?
Em termos de fazer projetos de lei, ainda estou aprendendo para poder propor alguma coisa, né? Mas em termos de fiscalização do executivo, a gente está bem atuante, viu? O Beriel, e o entrosamento partidário e também com seus pares em relação à própria prefeitura? Nós temos uma prefeita que se elege pela primeira vez, que não teve nenhuma experiência política anteriormente. Como é que você está vendo esse relacionamento institucional e até mesmo analisando a atividade política da prefeita à frente do Executivo bauruense? Olha, Samuel, eu me defino nem como situação, nem como oposição. Eu me defino a favor da cidade. Eu até já falei isso para a prefeita Sueli. O que for bom para a cidade, ela pode contar com o meu apoio, né? E em relação ao desempenho da prefeita nesses 4 primeiros meses, ela tem muita boa vontade. Eu vejo a boa vontade dela, né, em querer resolver os problemas, né? Eu acho que isso é importante, apesar de não ter uma experiência administrativa, né? Porque o executivo é administrar, né? Diferente do legislativo, que é legislar e fiscalizar. E eu acho que ela está tendo muita boa vontade em tentar identificar os problemas e resolver os problemas, né? Beriel, claro que ela e todos estão passando um momento difícil, porque os recursos são bem escassos e a lei e os compromissos são maiores. Você acha que haverá recurso, e ela tem um entrosamento no governo federal, embora que não esteja tão intimamente ligado ao governo do Estado? Eu acho até que é necessário ter a parceria do Estado e do governo federal nas atividades do Executivo, mas cabe também ao Legislativo tentar fazer essas aproximações. Como é que você vê este quadro neste momento? Olha, eu concordo com você. Eu acho que a prefeita está tentando muito trazer recursos federais, tá? Em proximidade, em função dessa proximidade que ela tem com o presidente, né? E em relação aos recursos federais, aos estaduais, eu acho que ela também está tentando. Ela, como representante da cidade, apesar dessa briga que ela teve aí no começo do mandato com Dória, aí, eu acho que ela está indo bem. Mas uma coisa importante que eu até falei na tribuna, viu, Samuel? Na minha visão, tem que administrar a prefeitura até com uma visão empresarial, viu? E eu não vejo nesse ponto, e eu acho que a prefeitura primeiro tem que repensar todos os processos internos dela, em termos até de redução de custo. Em nenhum momento você vê a prefeitura, o executivo falar em redução de custo. Você entendeu? Apesar no meu ver, eu acho que está um pouco inchado o funcionalismo público, né? Dava para dar uma enxugada aí. Mas você não vê a prefeita falar em redução de custo. Você nunca ouviu. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Ela fala, não, vamos enxugar, vamos tentar otimizar o gasto, né? Eu acho isso, assim, fundamental, meu, que até agora ninguém tocou no assunto, né? É repensar mesmo todos os processos internos para a gente tentar reduzir custo, enxugar a máquina e tá. Eu sempre bato nessa tecla, a eficácia no gasto do dinheiro público, né? O problema não é gastar o dinheiro público, o problema eu acho que é gastar com eficiência, né? Então eu sempre bato nessa tecla nos meus discursos, né? Repensar todo o processo interno, é, gastar com eficácia o dinheiro, né? Que você vê que não tem muito esse discurso no executivo, né? Eu que venho da iniciativa privada, né? Quando a coisa aperta financeiramente, o que a gente faz? A gente vai repensar tudo,
ver onde dá para enxugar, onde não dá. E eu não vejo esse tipo de atitude no executivo, né? Então, eu, como fiscalizador, na minha função de vereador e fiscalizador do gasto público, eu estou sempre apontando isso, o que eu posso, o que eu consigo enxergar de redução de custo, de eficiência no gasto, eu sempre faço meus apontamentos, né? O Beriel, eu queria abordar com você, e eu até quero falar também com a Chiara, vou tornar a voltar a gravar com ela, para falar sobre um assunto delicado envolvendo o DEM. Nós temos como vice-governador o Rodrigo Garcia, que durante 27 anos pertenceu ao DEM ou às suas siglas anteriores que foram incorporadas e que foram juntadas e que chegou-se no partido que você está e onde ele esteve durante 27 anos. E pela situação política que vivemos no estado de São Paulo, o governador Dória até deve ter pressionado, convidado e pressionado para que o Rodrigo Garcia deixasse o DEM como ele o fez na última semana, ingressando no PSDB, para entrar na fila e ser o primeiro da fila como vice-governador para pleitear a sua candidatura como candidato ao governo de São Paulo. Como é que o partido viu esta decisão do Rodrigo Garcia como um todo e como é que fica o DEM? Alguns outros do partido deverão segui-lo, vão permanecer na sigla. Como é que você visualiza e que é que tem sido passado pelo partido para vocês? Olha, hoje eu não estou no DEM. Eu fiquei no DEM até o ano passado, em função como a Chiara e o Segala se posicionaram que iam ser candidatos à reeleição. Eu achei que não ia ter espaço para mim no Democratas para eu me eleger. Então eu fui para o MDB. Hoje eu sou do MDB. Eu não Mas sabia. não tem problema. Mas olha, em relação a isso que eu vi na TV, eu acho que, eu não sei, eu não estou lá dentro ainda, mas o Rodrigo Garcia deve ter caído na conversa do Dória, né? Para poder, não é verdade? Porque eu adoro o DEM, eu tenho uma ligação, me identifico muito com o DEM. Eu falo isso abertamente, eu só saí do DEM porque eu não tinha chance de me eleger como vereador pelas regras atuais, né, eleitorais, eu não ia ter chance de me eleger. E eu acabei indo para o MDB, porque se eu tivesse continuado no DEM, eu também não teria entrado, porque nenhum partido conseguiu fazer 3 vereadores, né? Então, mas eu tenho um carinho enorme com o DEM, eu tenho uma identificação muito grande com o DEM. O MDB também, não tem diferença ideológica entre o DEM e o MDB, ao meu ver, né? São partidos que pensam muito parecidos, né? Mas eu achei que essa movimentação do Rodrigo Garcia em relação a sair do DEM e para o PSDB, ele quer. O Dória caiu na conversa do Dória, né? E na minha opinião, o Dória vai tomar, se for candidato a presidente o ano que vem, minha opinião particular, não tem chance nenhuma, né? Agora, como o Rodrigo Garcia, como candidato a governador de São Paulo para o PSDB, eu sei lá, eu acho que também tem pouca chance, assim, vendo hoje, né? Claro que pode mudar o cenário, pode mudar muito, né? Até porque o Alckmin, ex-governador, a tendência dele é mudar de partido para ser candidato ao governo de São Paulo. Parece que está clareando essa situação. Claro, e o Alckmin é um nome muito mais forte do que o Rodrigo Garcia. Nada contra o Rodrigo Garcia, mas o Alckmin já tem uma experiência política muito maior, né?
é uma pessoa capaz, já se mostrou capaz, né? Então vai ser uma briga boa, mas eu acho que, na opinião minha, posso até me enganar lá na frente. Eu acho que hoje em dia as chances do Rodrigo Garcia aí como candidato a O que eu sinto é governador que essa são eleição vai ser poucas. bastante disputada para o governo de São Paulo. Por exemplo, o Lula deve ser candidato do PT como forte candidato à presidência da República. E o próprio PT deve ter o Haddad como candidato a governador, e especula-se que a Marta Suplicy, que hoje está no seu partido, não sei se ela continua no PMDB, seja candidato a vice. Por outro lado, nós temos o Scaff, que é um eterno candidato, que também ele é do PMDB, do MDB hoje. Eu não sei, este quadro é um quadro ainda claro, carecendo de definições todas elas, mas é o que se visualiza para o futuro, para a próxima eleição do ano. Olha, eu me identifico muito com o Scaff. Eu votei no Scaff na última eleição, no primeiro turno, né, para governador. Foi uma pena ele não ter ido para o segundo turno. Eu, como eu estou ligado, por ser engenheiro mecânico e estar ligado à indústria, ele e ele, por ser presidente da Ciesp, eu me identifico muito com ele. A gente pensa muito igual, eu tenho uma linha de pensamento muito parecida com a dele, né, em relação a isso, né? Então, eu tenho uma identificação muito grande com o Scaff. E torço para ele conseguir se eleger, viu? Foi uma pena ele não ter ido para o segundo turno nas últimas eleições, viu? No Dória, no segundo turno, mas por falta de opção, né? Porque eu não voto em branco, jamais. Votar em branco, jamais. É o único momento que nós, cidadãos, tem como tentar mudar alguma coisa, né? Eu até sou contra. Até durante a minha campanha como vereador, a pessoa falava que ia votar em branco, eu falava, pelo amor de Deus, vote em alguém, mas não vote em branco, né? E também o Dória, em relação a isso, na minha opinião, foi uma decepção como governador. Sabe, prometeu um monte de coisa, principalmente na parte fiscal, que ia modernizar, ia fazer uma reforma tributária aí, e você vê que nada disso aconteceu, né? Nada disso aconteceu. A população não aguenta mais pagar tributo, e a maioria dos tributos são estaduais. Quer dizer, está na mão dele para fazer uma reforma tributária. Tudo que você paga, luz, combustível, remédio, tudo que você compra tem uma carga tributária violenta em cima. Sabe, uma boa parte dela, uma parte considerável disso é estadual, e ele não fez nada. Voltando aqui para o nosso plano municipal e para a Câmara Municipal, nós estamos, no momento, tendo duas comissões especiais de inquérito. A primeira falando do plano diretor de águas e a segunda com relação à Covid. Eu queria que você dissesse como é que você vê esta instalação dessas duas comissões especiais de inquérito, essas duas 6, e como é que você está fazendo este acompanhamento? Olha, eu participo da CEI do PDA, tá? Como inclusive, eu sou relator, né? Eu vou até começar já escrevendo os relatórios, porque o intuito dessa CEI do PDA é acompanhar a implantação desse plano, né? E eu já estou começando, apesar que eu já li bastante sobre o PDA, mas eu vou pegar desde que o PDA, as ações que o PDA preconiza de 2014 até 2021, a gente vai fazer um checklist em tudo, ver o que foi feito, ver o que não foi feito, tá? Teve coisas que fizeram que não estava no plano, e o DAI realizou outras ações, né? E a gente vai fazer um raio-x de tudo. Apesar que, pessoalmente, Samuel, o PDA são 2 volumes.
O volume um é um raio-x do DAI de 2013, 2014, que realmente é um estudo maravilhoso. O volume um do PDA é um baita de um estudo, coisa linda mesmo. Eu aprendi muito lendo o volume 1 do PDA. Agora, o volume 2 é uma é um, é um, é um plano de ação para os próximos 20 anos do abastecimento de água da cidade. Tá? É um plano funcional. Se for colocar a risca, realmente vai funcionar. Tá? Mas, na minha opinião, que eu tenho uma experiência é, na minha área, eu sou especialista em refrigeração, né, Samuel? E eu trabalho muito com eficiência energética em sistemas de refrigeração. O volume 2 ele não contempla a eficiência energética, tá? No sistema de abastecimento de água. Então, ele é funcional, ele vai funcionar, mas poderia ser melhorado em relação à eficiência energética, fazendo o mesmo serviço, gastando menos energia, tá? Essa eu tenho uma. Nunca ninguém questionou o PDA. Eu acho que eu sou o único que questionou o PDA nesse aspecto, sabe? Hoje, os poços da cidade, tudo longe do reservatório, tudo longe. Antes eu era até mais radical. À medida que eu comecei a estudar mais o DAI, eu achava que tinha que parar de pegar água do Batalha e concentrar toda a produção nos reservatórios. Cada reservatório tem o seu poço, você entendeu? Porque gasta uma energia muito grande em bombeamento de água. Porque da onde vem a água das nossas casas? Da minha casa, da sua casa? Ela vem de um reservatório mais próximo do DAI. Ela vem no reservatório por gravidade. Então, produzindo a água no reservatório, é a menor distância. Qual que é a situação ideal? Eu pegar essa água que vem no reservatório na menor distância possível. Quanto menor essa distância, menor o consumo de energia para bombear essa água, tá? Então, seria o menor custo operacional, tá? Porque solução para água tem milhares, todas funcionam. Mas qual é a solução com o menor custo operacional? Né? Então, ao meu ver, era o poço no reservatório. É claro que tem o aspecto geológico, ver se determinada área tem condições de, 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 de captar água na vazão que precisa, né? Mas daí, conversando com o geólogo do DAI, ele realmente me convenceu sobre a importância de explorar a água do Rio Batalha. Primeiro que é uma maneira da gente explorar o aquífero Bauru, porque debaixo da terra tem dois aquíferos em Bauru, o aquífero Bauru e o aquífero Guarani. Explorando o Rio Batalha é uma maneira da gente explorar o aquífero Bauru, tá? E também, se não aproveitar essa água vai lá para a Argentina, porque o Batalha desemboca no Rio Tietê, que cai no Rio Paraná, que vai lá para a Argentina. Né? Mas hoje, o que eu vejo? O Rio Batalha, ele atende 140 mil pessoas, não tem condições. O Rio Batalha não tem condições de atender 140 mil pessoas. Tanto que está aí ó, o resultado na prática, a falta d'água. Né? Então, eu acredito que tem que. E segundo o PDA, no volume 2, esse é um item interessante. Hoje a gente explora 550 litros por segundo no Rio Batalha. A gente retira aí. Mas o Rio Batalha não consegue mais suportar essa retirada nesse ponto atual de captação. O PDA diz que tem que tirar 200 litros por segundo. Eu até concordo com isso. E fazer uma captação 22 quilômetros para frente para tirar os outros 350. Então, hoje tem que abaixar essa quantidade de retirada de água, até para fazer uma exploração sustentável do rio naquele ponto, tá? Porque o rio não aguenta, isso é fato. Quem conheceu o Rio Batalha há 20, 30 anos atrás e vê hoje, o Rio Batalha está vendo que está morrendo. Né? Então, assim, tem várias coisas para a gente discutir, né?
em relação a isso. Até eu adoro discutir sobre o DAI, é um assunto que me atrai demais falar sobre o DAI, né? Ficaria horas falando sobre o DAI aqui, né? Você acha então que esta SEI deve produzir bons resultados para que um plano de águas seja implementado aqui na cidade? Com certeza. Eu acho que a gente vai fazer um raio-x do que já foi implementado ou não, e até eu acho que tem que modernizar, tem que dar uma modernizada no plano. Justamente é aquilo que eu te falei, olha, teve no PDA, eu vou te dar um exemplo. No poço do. Se você pegar lá no volume 1, no tomo 2 do PDA, que tem um raio-x de cada poço que o DAI tem. Tá? Daí você for lá, você vai ver, por exemplo, o poço do Meridota. No poço do Meridota tem a vazão lá, ele coloca a vazão, a profundidade de instalação da bomba e uma bomba de 300 HP. Ele dá a marca da bomba, tá, da Ebara, tá, 300 HP. Se hoje pegar essa vazão que tem lá e com a profundidade que a bomba tá, se eu pegar no programa da Ebara, que tem no site da Ebara, para você fazer o download, instalar, dá uma bomba de 195 HP. Então hoje tem uma de 300, eu não sei hoje, né? Na época, em 2013, 2014, tinha uma de 300 HP e uma de 195 HP mais moderna consegue tocar o poço com a mesma vazão, com a mesma profundidade. Por isso que eu falo que o PDA, nesse ponto, ele é incompleto. Ele, ele não coloca, ele não faz um estudo de eficiência energética. Ele não fala, ó, lá no Meridota podia substituir essa bomba de 300 HP por uma de 195 HP, você entendeu? Então, é um estudo bom, mas eu acho que ele tem que ser modernizado e colocando, e dando um pitaco de eficiência energética nisso aí. E com relação à SEI da saúde lá, do Covid-19, das verbas que o município recebeu, enfim, da análise que aquilo que deve ter sido gasto, como é que você vê essa SEI também? Olha, o fundamental fiscalizar, sabe, o destino desse dinheiro, porque pelo que eu vi lá, meus pares conversando lá, principalmente o Gazeta usou esse dinheiro para outras finalidades, né? Eu não sei até onde isso é verdade, a gente está investigando isso para apurar os fatos mesmo, né? E o vereador Borgo, ele está se debruçando muito em cima desse assunto, e não só ele, mas como todos os outros integrantes da SEI. E essa SEI também vai ser fundamental para a gente passar limpo todos esses gastos, né? Porque a população, esse dinheiro tem que ser gasto com a Covid, né? A população está precisando de vacina, de assistência, né? Você vê que, em termos de leitos, o Bauru não aumentou o número de leitos, aumentou muito pouco, muito pouco. Nesse ponto, até o governo federal e o governo estadual foram omissos em relação à cidade, sabe? Na não abertura de mais leitos. Então, isso aí tem que ser investigado. Você vê o hospital lá da USP parado. Parado não, mas subutilizado. Né? Então, tem que ser investigado porque a população não aguenta mais essa situação. E só quem perdeu um ente querido por Covid sabe a tristeza que é. Eu perdi meu pai há um mês por Covid, o meu irmão há uns 15 dias também, há uns 10, 15 dias pelo Covid. E só quem perde um ente querido, viu, Samuel, sabe a dor que é pelo Covid, né? Apesar que a gente tinha condição, a gente tinha Unimed, mas mesmo assim a dor da perda é irreparável, né? Você imagina que não tem condições e tem que ficar dependendo do sistema público de saúde, né? Então é complicado mesmo, são vidas que estão em jogo, né?
Então tem que ser investigado mesmo, passar tudo a limpo. É importantíssimo. Bom, eu quero agradecer a você, o Guilherme Verriel, que veio gentilmente prestar esses esclarecimentos e essas informações ao telespectador do Enfoque Regional e agradecê-lo, porque é sempre importante trazer a voz do parlamento e por isso eu tenho trazido vereadores desta Casa de Leis aqui de Bauru para poder colocar-se a par daquilo que o vereador tem feito pela cidade, pelo município, através da sua atuação parlamentar. Muito obrigado a você, esperamos revê-lo brevemente e augurando a você que está na plenitude do seu primeiro mandato, uma auspiciosa atuação parlamentar, para que com isso quem vai ganhar, acima de tudo, é o próprio bauruense que vai ter os reflexos da atuação de todos. Muito obrigado a você. Olha, Samuel, foi um prazer participar do seu programa, uma honra para mim, que sempre o seu programa foi uma referência para mim, tá? Por meu aprendizado, ver as suas entrevistas com os convidados, para eu ficar inteirado nos assuntos da cidade. E é uma honra e um prazer para mim ter participado do seu programa. E eu estou à sua disposição a hora que você precisar, viu, Samuel? Obrigado, viu, Guilherme? Muito orgulho para mim, poder participar de um programa tão renomado como o seu, viu? Muito obrigado. A alegria é toda minha. E também da própria TV Prevê, que se orgulha de ser um órgão desta cidade, desta região e desse estado, prestando serviços de informação e de utilidade pública. Um abraço a você e até a próxima oportunidade. Obrigado, Samuel. Tudo de bom. Obrigado. Ao telespectador, esperamos revê-lo nos horários alternativos do nosso Enfoque Regional. Um abraço a todos e até lá.